Meus pais me deixaram morrer, depois apareceram com meu irmão para a herança. Mas eu deixei uma surpresa. Meus pais me trancaram fora da casa vitoriana da minha avó, que ela legalmente me deixou. Mamãe mandou uma mensagem: "Você não tem mais uma casa." Respondi com calma, mas por dentro eu estava despedaçado. 2 dias depois, o advogado deles me contatou com urgência: "Temos um problema. Sou James. Tenho 27 anos, e meus próprios pais roubaram minha herança e me expulsaram de casa." Antes de contar como uma velha caixa empoeirada e uma gravação secreta os colocaram de joelhos, me diga nos comentários de onde você está assistindo. Tudo começou em uma terça-feira. Eu estava em Chicago para uma conferência de marketing de 3 dias, preso em uma sala bege esmagadoramente monótona. O palestrante divagava sobre sinergia de marca e eu lutava para manter os olhos abertos. Meu celular vibrou no bolso, uma distração bem-vinda. Olhei para baixo, esperando um e-mail do trabalho ou um meme de um amigo. Era da minha mãe. 5 palavras que detonaram meu mundo. Fechaduras trocadas. Você não tem mais uma casa. Pisquei. Li as palavras de novo e de novo. Elas nadavam na tela, sem sentido, como um idioma que eu não entendia. Tinha que ser uma piada. Uma piada espetacularmente cruel, sem graça. Mas ainda assim, uma piada. Senti meu coração começar a martelar contra minhas costelas, uma batida frenética de pânico em uma sala silenciosa. Minha casa. Ela não poderia estar falando sério. Mas eu sabia que estava. A casa da minha avó. A magnífica casa vitoriana em Cambridge que Eleanor, minha avó, minha âncora, havia deixado legal e amorosamente para mim em seu testamento. Meus dedos estavam grossos e desajeitados, como se pertencessem a outra pessoa. Digitei uma resposta, tentando projetar uma confiança que não sentia, uma calma que era o oposto exato do caos gritando dentro da minha cabeça: "Movimento interessante, teremos que discutir isso." Por dentro, eu estava me despedaçando em 1 milhão de pedaços. Não me lembro de absolutamente nada do restante da conferência. Tudo foi um borrão de palavras e rostos sem sentido. O voo de volta para Boston foi pura agonia. Cada minuto parecia durar 1 hora. O zumbido dos motores era o único som na minha cabeça. Quando o avião finalmente pousou, fui direto para Cambridge. Um nó de pavor nauseante apertava meu estômago a cada quilômetro. Caminhei pelo caminho de pedra familiar, o cheiro das rosas florescendo tardiamente, que minha avó havia plantado décadas atrás, preenchia o ar. Um aroma que sempre significou paz, mas que agora parecia uma provocação. Coloquei minha chave na fechadura. O latão frio parecia estranho na minha mão. Não girava. Mexi, empurrei. Nada. Era real. Eles realmente tinham feito isso. E então eu os vi. Ao lado dos arbustos impecáveis, empilhados como lixo comum esperando para ser recolhido, estavam sacos pretos de lixo. Meus sacos de lixo, cheios com minhas roupas, meus livros, minha vida inteira. Eles nem sequer me deram a dignidade de caixas. Afundei-me nos degraus frios e implacáveis, ainda segurando a chave inútil. Como? Como meus próprios pai e mãe puderam fazer isso? Naquele momento, senti uma solidão tão profunda que parecia um peso físico. Mas eu não sabia, naquele instante, o que sei agora. Aquilo não era o fundo do poço. Era apenas o primeiro degrau de uma longa escadaria escura. 2 dias depois, um e-mail com um assunto que fez meu sangue gelar apareceu na minha caixa de entrada: notificação legal urgente. A guerra havia começado oficialmente. A primeira pessoa para quem liguei foi David. Ele é meu melhor amigo desde que construíamos fortes com almofadas de sofá. Eu devia estar com a voz de um fantasma no telefone, porque tudo que ele disse foi: "Onde você está?" "Estou indo te buscar." "Não se mexa." 1 hora depois, eu estava sentado no sofá de couro gasto dele, com uma xícara de café esfriando nas mãos. A história saiu de mim em uma enxurrada de incredulidade e dor. Eles simplesmente jogaram minhas coisas fora como se fossem lixo, cara, disse eu, as palavras travando na garganta. Minha vida inteira em sacos de lixo. David andava de um lado para o outro na minha frente, o rosto uma nuvem de incredulidade e fúria justa. "Isso não é por você ter pintado a biblioteca, James", disse ele, parando para me encarar. "Isso não tem a ver com algo que você fez. Tem a ver com eles. É outra coisa. Algo feio." Ele estava certo. E essa feiura estava fervendo há muito tempo.
Para entender como uma família chega a esse ponto, você precisa entender minha avó, Eleanor. Ela não era apenas minha avó. Era minha bússola, minha confidente, minha maior incentivadora. A casa em Cambridge, uma vitoriana espaçosa com alma, estava na nossa família havia 3 gerações, e ela era seu coração. Enquanto meus pais, Thomas e Catherine, e meu irmão mais novo, Michael, viviam uma vida perfeitamente normal de classe média em uma casa suburbana modesta, a casa de Eleanor era meu verdadeiro santuário. Um lugar de histórias, de história. No dia seguinte, encontrei uma advogada. O nome dela era Sophia Tin. Ela tinha um escritório pequeno e elegante no centro da cidade que exalava confiança silenciosa. Ela ouviu toda a minha história sem interromper, sua expressão era indecifrável. Quando terminei, sentia-me emocionalmente exausto, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Então, começou ela, com os dedos entrelaçados, o olhar direto e incrivelmente perspicaz, sua avó, em plena posse de suas faculdades mentais e físicas, deixou-lhe legalmente a propriedade que possuía, através de um testamento à prova de contestação. Seus pais, que receberam uma herança separada e bastante substancial em dinheiro, diga-se de passagem, decidiram realizar um despejo ilegal, tomar posse de seus bens pessoais e reivindicar a casa como se fosse deles. Quando você coloca dessa forma, eu disse, soltando uma risada sem humor, sou ainda mais insano. E ela confirmou, o tom neutro. E suas finanças? Hesitei, aquele sentimento familiar de vergonha me invadindo. Sou gerente de marketing. Tenho economias, mas não do tipo que sustenta uma guerra legal contra minha própria família por uma casa de vários milhões de dólares. Peguei meu celular e mostrei a ela meu aplicativo bancário. O número era respeitável para alguém de 27 anos, mas seria pulverizado em uma verdadeira batalha judicial. Ela sentiu lentamente. Certo, podemos trabalhar com um plano de pagamento. Mas você precisa entender, James, isso não é um mal-entendido. Isso é uma declaração de guerra. Eles estão apostando que você não tem os recursos nem a vontade de lutar. Nosso trabalho é provar que eles estão redondamente enganados. A confiança dela era como uma tábua de salvação. Pela primeira vez em dias, senti uma centelha de esperança. Qual é o nosso primeiro passo? Vou enviar uma carta de representação, disse ela, já abrindo o modelo no computador. Isso os informa de que você contratou um advogado e que toda comunicação futura deve passar por mim. É o primeiro tiro de advertência. Enquanto ela trabalhava, perguntou mais sobre minha avó. Fale-me sobre ela. Por que você? Me peguei contando uma história de quando eu tinha 10 anos. Estava correndo atrás do nosso gato pela casa e derrubei um vaso de porcelana delicado na biblioteca. Ele se quebrou. Fiquei apavorado, certo de que estaria encrencado para o resto da vida. Mas Eleanor não gritou. Ela apenas entrou, olhou para os pedaços e disse: Ai, meu Deus! Ela se ajoelhou e me ajudou a recolhê-los. Você sabia, disse ela com a voz suave, que no Japão existe uma arte chamada kintsugi. Eles consertam cerâmicas quebradas com ouro. Acreditam que quando algo foi quebrado e tem uma história, torna-se mais bonito. Ela me olhou. Nunca tenha medo de coisas que estão quebradas, James. Elas só têm mais histórias para contar. Sophia ouviu atentamente. Ela parece uma mulher extraordinária, disse ela. Essa era a mulher cuja memória meus pais estavam tentando profanar. Lembrei da leitura do testamento com uma clareza dolorosa. A voz seca do advogado lendo as palavras que selaram meu destino. E a propriedade localizada na Rua El, número 112, em Cambridge, com todo o seu conteúdo, deixo para meu amado neto, James Allen. Lembrei do suspiro coletivo e agudo dos meus pais. Vi o lampejo de fúria pura e desenfreada nos olhos da minha mãe, antes que fosse mascarado por um sorriso forçado e apertado. A mandíbula do meu pai se contraiu, um músculo pulsando em sua bochecha. Eles haviam presumido, com um senso de direito inacreditável, que a casa seria vendida e o dinheiro dividido. Tentei ser o conciliador. Nada precisa mudar, eu disse, ingênuo. Ainda teremos o dia de ação de graças aqui. Ainda é a casa da família. Mas agora vejo que, para eles, no momento em que a herdei, ela deixou de ser um lar e passou a ser um prêmio que haviam perdido. A tensão começou imediatamente. Uma semana depois de me mudar, decidi repintar a biblioteca, que estava escura e desbotada com os anos. Minha mãe ligou. Ah, você está pintando a biblioteca? Disse ela, com a voz carregada de agressividade passiva.
Eleanor absolutamente adorava aquele papel de parede. Mas é sua casa agora. Suponho que você possa fazer o que quiser com ela. Cada decisão que eu tomava era recebida com um suspiro, um comentário atravessado, um lembrete de que, aos olhos dela, eu era indigno. Naquela noite, de volta ao sofá de David, tentei ligar para meu irmão, Michael. Ele sempre foi o filho dourado, o que nunca errava. Nunca fomos próximos, mas ele ainda era meu irmão. Me agarrei à esperança de que ele pudesse fazer meus pais verem a razão. A ligação foi um desastre. James, você precisa ver pelo ponto de vista deles, começou ele, com a voz escorregadia de alguém que ensaiou o que dizer. Meu ponto de vista, Michael? Eles me expulsaram da minha própria casa. É só que, tem muito dinheiro envolvido naquele lugar, disse ele, e pude ouvir a estranha evasividade no tom. Tem muita pressão, sabe, pressão financeira. Papai tem estado estressado com a aposentadoria. Mamãe acha que você está sendo egoísta, que não está pensando no que é melhor para toda a família. O que é melhor para a família? Cometer um crime? Deixa pra lá, cara, ele implorou, com um desespero estranho na voz. Não vale a pena brigar por isso, para nenhum de nós. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone. Ele não apenas tinha ficado do lado deles. Ele era o mensageiro deles. A menção à pressão financeira pareceu estranha. Ensaio. Era uma pequena e escura semente de suspeita que eu ainda não conseguia nomear, mas que havia sido plantada. Alguns dias depois, Sofia me encaminhou a resposta oficial do advogado deles. Era uma obra de ficção. Agressiva. Cheia de acusações absurdas. Alegaram que Eleanor estava senil e facilmente confusa quando escreveu o testamento. Alegaram que eu a influenciei indevidamente, explorando a solidão de uma senhora idosa. Alegaram que a casa era um bem da família e que eu era apenas um ocupante temporário que havia ultrapassado seu tempo. Eram todas mentiras. Cada palavra era uma mentira calculada e venenosa. Eles estão construindo uma narrativa, explicou Sofia ao telefone, com a voz sombria e profissional. Uma falsa. Eles estão se preparando para uma luta longa, feia e muito cara. E eu sabia, sentado no quarto de hóspedes de David, que havia se tornado meu mundo inteiro, que estava prestes a entrar na luta da minha vida. Meus pais não apenas me trancaram fora de uma casa. Eles me trancaram fora da minha família, do meu passado e da minha própria identidade. E eu teria que reduzir suas mentiras a cinzas para recuperar tudo isso. A primeira onda do ataque deles não foi legal. Foi uma campanha de aniquilação social. E minha mãe, Catherine, era sua general implacável. Ela pegou o telefone e bombardeou sistematicamente toda a nossa família estendida com sua versão venenosa da verdade. A história que ela inventou era uma obra-prima distorcida de manipulação. Eu era o neto ingrato e ganancioso, desrespeitando a memória de Eleanor. Eu era um yuppie sem coração, planejando vender nosso sagrado lar ancestral para incorporadoras, tudo para financiar um estilo de vida luxuoso e irresponsável. As ligações começaram a chegar, uma a uma, cada uma nova punhalada de traição. A primeira foi da minha tia Carol, irmã da minha mãe. Sua voz, normalmente tão calorosa, estava carregada com uma decepção melosa que era pior do que raiva. James, querido, é a Carol, ela começou. Sua mãe me ligou e estou tão confusa. Você estava tentando expulsar a família da casa da Eleanor? Tia Carol, isso não é o que está acontecendo, implorei, minha voz falhando. Eles me trancaram do lado de fora. É a minha casa. Ela me deixou. Agora, James, ela me interrompeu com doçura, sua mãe está muito chateada. Ela disse que você não está pensando em mais ninguém além de si mesmo. A família deve permanecer unida. Era como falar com uma parede. Uma parede que minha mãe havia construído e pintado com suas mentiras. Meu tio Robert, irmão do meu pai, foi mais direto. Que diabos você está pensando, garoto? Ele gritou ao telefone. Aquela casa deveria permanecer na família. Seu pai está de coração partido. Tentei explicar, mas suas mentes já estavam feitas. Meus pais haviam chegado até eles primeiro. Haviam criado uma narrativa onde eles eram as vítimas e eu o vilão. Toda negação que eu fazia soava como a defesa de um homem culpado. Senti-me completamente isolado, cortado da família que conhecia a vida inteira. Mas a verdadeira bomba veio do meu irmão. Michael apareceu no apartamento de David sem avisar. Não parecia arrependido.
Parecia um vendedor nervoso, tentando fechar um negócio de alto risco no qual nem ele acreditava completamente. Precisamos conversar, disse ele, entrando direto para a sala como se fosse dono do lugar. Não há nada para conversar, Michael. Você deixou clara sua posição no telefone. Não, você não entende, disse ele, virando-se para me encarar, os olhos brilhando com uma excitação desesperada e febril. Isso é uma oportunidade real. Você está sentado em cima de uma mina de ouro e está tratando como se fosse um museu. Não é uma mina de ouro. É minha casa. Era a casa da vovó. Apelo à memória da pessoa que ele supostamente também amava. O que ela pensaria disso, Michael? Ele de fato se encolheu um pouco com isso, mas se recuperou rapidamente. Ela gostaria do que é melhor para a família, repetiu as palavras, claramente decoradas, não suas. E o melhor é a proposta que o papai e a mamãe têm. Uma verdadeira, de um incorporador. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Que tipo de proposta? Ele se inclinou, a voz caindo para um sussurro conspiratório, como se estivesse compartilhando um segredo maravilhoso. 2,5 milhões de dólares. Disse o número como se fosse uma palavra mágica. Uma invocação sagrada que deveria resolver tudo. 2,5 milhões de dólares. Ficou pairando no ar entre nós, obsceno e reluzente. De repente, tudo fez um tipo de sentido nauseante. A pressão, as mentiras, a crueldade. Isso não era sobre tradição familiar ou mágoas. Era sobre uma pilha de dinheiro tão grande que eles estavam dispostos a vender suas almas por ela. Eles venderiam a casa da vovó para ser demolida. As palavras pareciam cinzas na minha boca. A história do Kintsugi passou pela minha mente. Eles não estavam tentando consertar nada. Eles queriam pulverizar tudo. É uma decisão de negócios, ele estalou, perdendo a compostura. Vai garantir o futuro de todos nós. Você quer dizer de papai e mamãe. Sem mais hipotecas. Sem mais dívidas. Não entendeu ainda? Mas você é sentimental e egoísta demais para ver. Você está atrapalhando o futuro financeiro desta família. Agarrei-me à palavra. Que dívida, Michael? O rosto dele empalideceu. Não é nada, é só que, viver é caro. Saia, eu disse, com a voz perigosamente baixa. James, só pense bem. Eu disse, saia. Berrei, uma onda de fúria tão poderosa que até me surpreendeu. Pela primeira vez, ele pareceu assustado. Saiu correndo do apartamento, deixando atrás de si o fedor da ganância e do desespero. Liguei imediatamente para Sofia. É pior do que pensávamos, disse eu, com a voz trêmula ao explicar o acordo com o incorporador. Houve uma longa pausa fria do outro lado. Ok, disse ela, finalmente, com a voz sombria. Isso muda tudo. Isso não é mais uma briga de família. Isso é conspiração para cometer fraude. Eles não estão apenas tentando tomar sua casa. Estão tentando liquidá-la antes que você possa impedi-los. O próximo passo deles foi ainda mais depravado. Eu estava na minha mesa de trabalho, tentando me concentrar em uma nova campanha publicitária, sentindo os olhares suspeitos dos colegas. Os rumores já estavam circulando. Eu era o cara do drama. Tentava ignorar os sussurros perto da cafeteira quando a recepcionista chamou na minha linha. James, há um cavalheiro aqui para vê-lo. Um oficial de justiça. Meu sangue gelou. Oficial de justiça. Aqui. Fui até o saguão com as pernas pesadas como chumbo, o rosto queimando com uma humilhação quase física. Um homem entediado, vestindo um terno barato, me entregou um envelope grosso. Meus colegas estavam observando, os rostos uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Abri ali mesmo, no saguão. Era um processo judicial. Eles estavam me processando. Seus próprios pais. Mas foram os detalhes, a crueldade calculada, que me deixaram fisicamente enjoado. Eles estavam formalmente me acusando de roubo qualificado. Alegavam que, enquanto eu morava na casa, havia roubado relíquias de família inestimáveis. Os mesmos itens que eles guardaram quando me trancaram do lado de fora, a caixa de joias da minha avó, o testamento original, minha certidão de nascimento e passaporte. Eles me acusavam de roubar coisas que eles próprios haviam roubado de mim. Foi um movimento estratégico, cruel, projetado para destruir completamente meu caráter. E estava funcionando. Naquela tarde, meu chefe, Sr. Miller, me chamou à sua sala. Ele era um homem formal, direto,
que valorizava a reputação da empresa acima de tudo. James, feche a porta, disse ele, o rosto grave. Não vou rodear. Tenho recebido ligações anônimas, sobre um boletim de ocorrência contra você. Sobre um processo. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tentei explicar, mas tudo soava tão insano, tão melodramático, meus pais me trancando do lado de fora, o acordo com a incorporadora, as falsas acusações de roubo. Eu vi a parede de ceticismo nos olhos dele. Isso é uma confusão, James, disse ele, suspirando, apertando a ponte do nariz. Uma confusão pública, muito feia. Saí da sala dele sentindo como se estivesse afundando em cimento. Eles não estavam apenas tentando tomar minha casa. Estavam desmontando minha vida, pedaço por pedaço, minha família, minha reputação, minha carreira. Naquela noite, liguei para Sofia. Minha voz rouca de uma raiva que eu nem sabia que era capaz de sentir. Eles ultrapassaram todos os limites, Sofia, eu disse. Chega de jogar na defesa. Eles querem uma guerra? Vamos dar a eles uma guerra. As semanas seguintes foram um turbilhão de guerra legal. Sofia era uma predadora em seu habitat. Apresentando contramedidas, exigindo a abertura de provas, soterrando o advogado deles em tanta papelada que ele provavelmente se arrependeu de ter assumido o caso. Finalmente vencemos uma pequena, mas significativa vitória, uma ordem judicial que me concedia acesso imediato e não acompanhado à propriedade, para recuperar meus pertences restantes e, crucialmente, para avaliar o estado da casa como parte do processo. Parecia que a maré finalmente estava virando. Um pequeno raio de esperança em um mar de escuridão absoluta. Mas essa esperança foi extinta com uma única ligação. Na manhã seguinte, era o Sr. Miller. Seu tom era direto, profissional, mas as palavras eram uma guilhotina corporativa prestes a cortar a carreira que eu trabalhei tanto para construir. James, começou ele, sem introdução, conversei com o conselho. O processo. As acusações de roubo. Tornou-se uma responsabilidade que não podemos ignorar. Não podemos ter nossos gerentes de relacionamento com clientes envolvidos nesse tipo de disputa pública. Meu coração martelava contra minhas costelas. Sr. Miller, posso garantir que essas acusações são falsas. Estou lutando contra elas. Eu acredito em você, disse ele, e por um momento ouvi uma ponta de simpatia genuína que só tornou tudo ainda pior. No nível pessoal, James, sinto muito que esteja passando por isso. É um pesadelo. Mas no nível profissional, minhas mãos estão atadas. A decisão do conselho é final. Estamos colocando você em licença administrativa remunerada, com efeito imediato. Licença remunerada. Um eufemismo corporativo para ser colocado em uma caixa até que você deixe de ser um problema. Resolva isso, James, concluiu ele, a voz voltando ao modo estritamente profissional. Coloque sua vida em ordem. A firma não pode ser vista dessa forma. A linha caiu. Fiquei sentado no carro por um bom tempo, a ordem judicial no banco do passageiro, parecendo mais um pedaço de papel inútil do que uma arma. Acabará de perder meu emprego. Minha família me desprezava. Minha reputação estava em ruínas. O que mais poderiam tirar de mim? Com um suspiro profundo e trêmulo, que parecia respirar cacos de vidro, liguei o carro e fui para Cambridge. Eu precisava encarar a casa. Precisava ver o que restava. O ar do outono estava frio enquanto eu caminhava pelo caminho de pedra, o mesmo que percorri 1000 vezes, na alegria e na tristeza. Desta vez, eu tinha uma ordem judicial na mão, em vez de uma chave. Como Sofia havia instruído, afixei uma cópia na porta da frente, para efeito legal. E então, o chaveiro que ela havia contratado começou a trabalhar. A fechadura, uma nova peça de metal hostil, clicou ao abrir. A pesada porta de carvalho se abriu com um longo e lamentoso rangido, como se a própria casa estivesse com dor. Silêncio. Um silêncio profundo, ecoante, absolutamente, assustadoramente, errado. O grande saguão, que deveria estar cheio com o reconfortante tic-tac do relógio antigo de pedestal e o tapete persa macio que Eleanor tanto amava, estava vazio. As paredes nuas, com retângulos pálidos e fantasmagóricos onde quadros haviam pendurado por décadas. Andei de cômodo em cômodo, meus passos ecoando inquietantemente no vazio. Meu coração batia descontrolado, como um pássaro em pânico preso numa gaiola. Eles haviam saqueado tudo. Não eram apenas meus pertences pessoais que haviam levado. Era tudo.
Os móveis antigos, as pinturas de paisagem, os tapetes de seda, as luminárias de cristal. Eles haviam levado a história. Haviam arrancado a alma da casa. Entrei na biblioteca. Foi ali que Eleanor me ensinou sobre kintsugi, sobre encontrar beleza nas coisas quebradas. Agora, era apenas uma caixa vazia. As estantes que guardavam gerações de histórias se foram. As poltronas de couro confortáveis se foram. A escrivaninha onde ela escrevia suas cartas se foi. Esse foi o ato final, o mais absoluto, da violação. Já não era sobre dinheiro. Não totalmente. Era sobre apagamento. Eles queriam apagar todo o vestígio da vida da minha avó. Da minha vida naquela casa. Queriam me deixar com nada além de uma casca oca, sem valor. Um monumento à vitória deles. Finalmente desabei no chão empoeirado, bem no meio da sala de estar vazia. O sol baixo da tarde entrava pelas janelas sem cortinas, iluminando milhões de partículas de poeira dançando no ar. Eu não tinha mais nada. Sem emprego. Sem família. Sem lar. Eles tinham vencido. O desespero era um peso físico, uma pressão esmagadora sobre o meu peito que dificultava até respirar. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado, apenas uma coisa quebrada dentro de uma casa quebrada. Mas quando meus olhos percorreram o chão, vi algo no canto, meio escondido sob uma pilha de poeira e detritos deixados pelos carregadores. Era um pequeno livro de capa de couro, desgastado. Um dos poucos itens que eles tinham deixado para trás ou considerado sem valor. Engatinhei até ele e o peguei. Era o antigo caderno de endereços da minha avó, uma relíquia de um tempo anterior aos celulares. Abri. As páginas estavam frágeis, com um leve cheiro de lavanda. Passei o dedo pela lista de nomes, uma chamada fantasmagórica da longa vida dela. E então eu vi. Um nome, Patrícia. Minha tia-avó, irmã de Eleanor. Ao lado do nome dela, na caligrafia elegante e familiar da minha avó, havia uma nota curta e enigmática. 5 palavras que soaram como um sussurro vindo do passado, um sussurro de esperança. Pat sabe a verdade das paredes. Pat sabe a verdade das paredes. A frase ecoou na minha mente, uma linha de salvação críptica num oceano de desespero. Não era apenas uma anotação aleatória. Era uma mensagem. Uma pista deixada para me encontrar, pela única pessoa que sempre acreditou em mim. Eu não sabia o que aquilo significava, mas era a única coisa a qual eu podia me agarrar. Com as mãos trêmulas, encontrei o número da tia-avó Patrícia no caderno e disquei. Ela morava nas colinas tranquilas do oeste de Massachusetts, um canto do estado que eu não visitava desde menino. Uma voz idosa e frágil atendeu. Tia Patrícia? É o James, neto da Eleanor. Houve uma pausa significativa do outro lado. Depois, a voz dela voltou, mas estava diferente. Mais clara, mais firme, impregnada de uma força repentina. James, ela disse, eu estava me perguntando quando você ligaria. Estava esperando. A viagem até o pequeno e arrumado sítio dela foi cheia de uma energia nervosa, elétrica. A cada quilômetro, mais perguntas surgiam. O que ela poderia saber? Qual verdade guardavam as paredes daquela casa violada? Patrícia era uma versão menor e mais afiada da minha avó. Tinha os mesmos olhos penetrantes e inteligentes, o mesmo jeito direto que não tolerava tolos. Ela me recebeu com gentileza, me fez sentar à sua mesa de carvalho robusta e colocou uma caneca fumegante de chá forte na minha frente. Não perdeu tempo com conversa fiada. Sua avó não era nenhuma tola, James, disse ela, o olhar firme e direto. Ela não era uma velhinha frágil. Era afiada até o último dia. Ela viu a ganância dos seus pais muito antes de você ver. Partiu o coração dela, mas ela enxergava claramente. Sabia que eles não respeitariam os desejos dela se achassem que poderiam sair impunes. Então, ela fez um plano de contingência. Meu coração começou a acelerar. Um plano de contingência? Eleanor acreditava em esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Patrícia continuou. Saiu da sala e voltou com uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos, empoeirada. Era simples, sem adornos. Mas, quando ela a colocou sobre a mesa entre nós, parecia o objeto mais importante do universo. Ela me deu isso um mês antes de falecer, explicou Patrícia, com a mão repousando sobre a tampa. Disse, Pat, fique com isso. É minha apólice de seguro. Não entregue a ninguém, nem ao James, a menos que ele venha procurar a verdade.
Ela confiava que você lutaria pela casa, James. Ela conhecia seu caráter. E queria garantir que você tivesse munição para vencer. Com os dedos trêmulos, abri a caixa. Dentro, envoltos em papel de seda amarelado que estalava com a idade, havia 2 itens. Um diário grosso encadernado em couro e um pequeno gravador de microcassete, antigo, acompanhado por algumas fitas minúsculas, rotuladas à mão. O que é isso? Sussurrei, segurando o pequeno aparelho. Parecia incrivelmente pesado. Isso aí, disse ela, batendo no gravador com um dedo decidido, é a verdade. O dia da reunião de conciliação chegou. Não era um julgamento, mas uma sessão obrigatória de mediação em uma sala de conferências estéril, sem janelas, que cheirava a café requentado e desespero. Eu e Sofia de um lado da mesa polida. Meus pais, Thomas e Catherine, e o advogado deles do outro. Meus pais pareciam convencidos, irradiando uma confiança silenciosa. Achavam que tinham me esmagado até a submissão. Haviam tomado minha casa, me custado o emprego e virado minha família contra mim, meticulosamente. O que mais eu poderia ter? Meu pai ajeitou a gravata à cara, com expressão entediada. Minha mãe me lançou um olhar de desprezo tão devastador que quase me tirou o fôlego. O advogado deles começou, sua voz, um monótono arrastado. Dada a atual situação de emprego do Sr. Allen, começou ele, deixando a ofensa pairar no ar, e a esmagadora evidência de sua instabilidade emocional, estamos preparados para oferecer um acordo financeiro modesto pelos pertences que ele reivindica, em troca de ele abrir mão de todas as alegações fraudulentas sobre a propriedade. Observei-os. Meu coração, um nó frio e duro de fúria. Eles não sentiam nada. Nenhuma gota de remorso ou culpa. Cruzei o olhar com minha mãe. Ela sustentou o olhar. Os olhos dela como pedaços de gelo. Sofia deixou o silêncio preencher a sala por um instante, permitindo que a arrogância deles tomasse conta do ambiente. Então, ela sorriu. Um sorriso fino, perigoso, que não chegou aos olhos. Essa é uma interpretação bastante criativa dos fatos, disse ela com suavidade. Mas antes de respondermos, temos uma pequena evidência que gostaríamos de apresentar. Algo, para contexto. Ela abriu sua pasta elegante e tirou de lá o pequeno gravador de cassete, de aparência barata. Colocou-o bem no centro da mesa. Minha mãe bufou. O que é isso? Mais um dos seus teatrinhos amadores? Sofia não respondeu. Ela simplesmente apertou o botão de reprodução. O chiado cru da fita antiga encheu a sala. Então, uma voz, a voz da minha mãe, aguda, raivosa e desagradável. Absolutamente ridículo, dizia ela. A mãe deixar a casa para o James? Ele é uma criança. Vai arruiná-la. Ele não merece. Em seguida, a voz do meu pai, mais baixa, mais ameaçadora, com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Você tem que pensar no seu futuro. Um asilo pode ser um lugar muito solitário, mas se você vendesse a casa, dividisse o dinheiro, você estaria muito confortável. Nós garantiríamos isso. É um movimento inteligente. A voz da minha mãe novamente, fria como uma serpente. Você está sendo egoísta e sentimental. Se não fizer o que é certo para esta família, talvez não possamos visitar com tanta frequência. A viagem é longa. Você entende? A sala ficou completamente silenciosa, mortalmente silenciosa, exceto pelo som da fita girando. Observei os rostos dos meus pais se transformarem. A cor desapareceu das bochechas da minha mãe, deixando uma máscara acinzentada. Sua boca entreaberta, os olhos arregalados de horror puro e animal. Meu pai parecia encolher fisicamente dentro de seu terno caro, o olhar fixo nas próprias mãos, que tremiam violentamente sobre a mesa. Eles não estavam apenas ouvindo sua ganância. Estavam se ouvindo, chantageando e aterrorizando emocionalmente a própria mãe moribunda. O advogado deles os encarava, sua compostura profissional completamente destruída, substituída por uma expressão de choque absoluto e puro. Mas a fita ainda não havia terminado. O som de passos se afastando. Depois, o clique de uma porta. E então, uma nova voz, a da minha avó. Ela devia ter deixado o gravador ligado. Sua voz era fraca, marcada pela dor, mas clara como um sino. Ela suspirou, um som longo, cansado, que partiu meu coração. Oh, Thomas! Catherine, o que aconteceu com vocês? Quando seus corações ficaram tão pequenos? Houve uma pausa. E eu ouvi sua respiração suave, trêmula.
Mas eu amo James. Aquele menino, ele tem uma alma boa, honesta. Ele vê as histórias. Esta casa precisa de uma alma como a dele para mantê-la segura. Eu espero que um dia eles encontrem o caminho de volta para a luz. Mas eu tenho que proteger meu menino. Eu tenho que proteger o James. Uma única lágrima quente escorreu pelo meu rosto. Não era tristeza. Era amor. Era gratidão avassaladora. Mesmo além da morte, ela ainda me protegia. Sofia apertou o botão de parar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pesado. Condenador. Minha mãe chorava abertamente agora. Não eram soluços altos, mas lágrimas silenciosas que sacudiam seus ombros, as lágrimas de alguém cujo mundo inteiro acabará de ser demolido. Meu pai parecia um homem quebrado. Envelhecido 10 anos em 10 minutos. O advogado deles os observava como se os visse pela primeira vez. Limpou a garganta, o som estranhamente alto na sala. Acredito, disse ele, com a voz tensa e formal, que meus clientes gostariam de reconsiderar sua posição. Ele olhou para Sofia, com um olhar de respeito relutante. A mediação está encerrada. Aceitaremos todos os seus termos. Estava acabado. Checkmate. Minha avó, com um gravador de $5 e um amor que transcendia a própria morte, acabará de vencer a guerra por mim. A assinatura do acordo de conciliação foi um ritual silencioso e humilhante de rendição para meus pais. Estávamos de volta à mesma sala estéril uma semana depois, mas a atmosfera havia passado por uma mudança sísmica. A arrogância evaporada. Substituída por uma vergonha densa e sufocante que parecia sugar o ar da sala. Eles não olhavam para mim. Nem mesmo olhavam um para o outro. Apenas encaravam a pilha grossa de papéis que o advogado, em estado de choque, empurrava à frente deles. Os movimentos eram lentos e derrotados. Como automatos sem energia. Sofia foi implacável ao redigir os termos. Nunca foi apenas sobre recuperar a casa. Era sobre justiça, absoluta, inegável. O acordo era um monumento à derrota deles. Renúncia imediata e incondicional de qualquer reivindicação sobre a propriedade em Cambridge de seus conteúdos. Empacotamento profissional e devolução de cada item retirado da casa, dentro de 48 horas, às custas deles, que seriam consideráveis. Pagamento integral do valor de mercado por qualquer item danificado ou perdido, valor a ser determinado por um avaliador independente escolhido por mim. Reembolso completo e total de todos os meus honorários legais, até o último centavo. E o último, o mais brilhante toque da genialidade jurídica de Sofia, eles deveriam financiar integralmente a cerimônia pública de inauguração da galeria de arte que eu tinha contado que sonhava abrir. E a cláusula estipulava que eles eram obrigados a comparecer por no mínimo 1 hora. Esse último ponto foi sua obra-prima. Não bastava que eles perdessem em privado. Eles precisavam testemunhar minha vitória. Precisavam estar na casa que tentaram roubar, e assistir enquanto eu recebia a comunidade para a nova vida que eu estava soprando nela. Um checkmate público inescapável. Eles assinaram sem dizer uma palavra. O arranhar de suas canetas caras no papel foi o único som. Era o som do meu nome sendo reescrito na minha própria vida. Os 2 dias seguintes foram uma tempestade surreal. Um grande caminhão de mudanças profissional estacionou diante da casa. E uma equipe de homens cuidadosos começou a carregar a vida da minha avó de volta para dentro. Eu fiquei na varanda, com uma prancheta na mão, conferindo cada item à medida que atravessava o limiar. O relógio de pedestal, com um pêndulo silencioso. O tapete persa, enrolado e amarrado. As pinturas de paisagem, envoltas em cobertores. Desembrulhei uma pequena caixa de música da Eleanor, uma que ela tinha desde criança. Ao abrir, a delicada bailarina dentro estava quebrada, os tornozelos estourados. Era uma coisa pequena, mas tão deliberada. Tão cruel, sem sentido. Um último ato mesquinho de desprezo vindo de um inimigo derrotado. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre a capacidade deles de sentir remorso. Depois que os carregadores foram embora, e a casa estava novamente cheia, mas silenciosa, tive uma última ligação com Sofia. Obrigado, eu disse a ela. Minha voz estava carregada de uma emoção que eu não conseguia nomear. Foi você quem fez a parte difícil, James, disse Sofia, com a voz calorosa. Você decidiu lutar. Nem todo mundo faz isso. Ela fez uma pausa. A parte legal acabou. Agora vem a parte pessoal, e essa leva mais tempo. Seja gentil com você mesmo. Naquela noite, meu celular vibrou.
Era uma mensagem em grupo de um número desconhecido. Abri. Era da minha mãe. A mensagem, enviada para mim, meu pai e Michael, dizia: todos os itens foram devolvidos conforme o acordo. As palavras eram estéreis, frias. A linguagem de uma negociação de reféns. Totalmente desprovida de emoção. Sem arrependimento. Pensei por muito tempo em como responder. Parte de mim, a parte ferida, queria descarregar toda a dor e raiva acumuladas durante meses. Mas qual seria o sentido? Eles não estavam arrependidos pelo que fizeram. Estavam apenas arrependidos por terem sido pegos. A gravação provava isso. Eles eram agora estranhos para mim. Digitei uma única mensagem simples para o grupo. O acordo foi cumprido. Os limites estão definidos. Não os cruzem. Enviei. Em seguida, bloqueei todos os números, um por um. Não senti raiva. Nem tristeza. Apenas um silêncio final. Esse capítulo da minha vida estava encerrado. A família que eu pensava ter era uma ilusão. Mas, enquanto eu estava em pé na sala de estar, cercado pelos fantasmas do passado e pelo leve cheiro de polidor de limão, não me senti sozinho. Senti a presença da minha avó. Senti a força inflexível dela. E soube que era hora de construir algo novo a partir das ruínas. 6 meses depois, a casa estava viva novamente. Mas não apenas viva, vibrante. Pulsando com um novo tipo de energia. Estava cheia de cor, de conversas, de uma criatividade desafiadora. Todo o primeiro andar havia sido transformado na Galeria Eleanor, um espaço claro e acolhedor, dedicado a exibir o talento incrível, e frequentemente ignorado, dos artistas locais de Cambridge. A noite de inauguração foi mais do que eu poderia ter sonhado. Parecia que a casa estava respirando novamente, os pulmões cheios de risos e música que se espalhavam até o jardim, onde as rosas da minha avó estavam em plena e gloriosa floração. Os cômodos estavam lotados de pessoas da comunidade, amigos, artistas e vizinhos curiosos que haviam acompanhado a transformação com interesse. David estava lá, radiante de orgulho, atuando como barman não oficial e contando a quem quisesse ouvir que sempre soube que eu era capaz. Sophia Tin também veio, majestosa e poderosa em um vestido preto, e me deu um abraço firme e orgulhoso que disse mais do que 1000 palavras. Olha o que você construiu, James, sussurrou ela, os olhos varrendo a sala. Não apenas restaurado. Construído. Até o Sr. Miller, meu antigo chefe, apareceu. Caminhou pela galeria, observando as pinturas com uma expressão genuinamente impressionada. Apertou minha mão com sinceridade. James, disse ele, a voz cheia de respeito, o que você fez aqui é incrível. Você pegou uma situação terrível, feia, e construiu algo bonito e positivo a partir disso. Isso exige um tipo de caráter que valorizamos. Ele fez uma pausa, olhando para mim seriamente. Minha oferta ainda está de pé, aliás. O cargo de estrategista sênior de marca é seu, se quiser. Mas olhando ao redor, disse ele, gesticulando pela sala cheia e feliz, tenho a sensação de que você encontrou sua verdadeira vocação. Eu apenas sorri. Um sorriso real, leve. Obrigado, Sr. Miller. Isso significa mais do que o senhor imagina. E, em um canto sombrio nos fundos, perto das portas francesas, eu os vi. Meus pais. Estavam lá, como o acordo brutalmente exigia. Pareciam pequenos, diminuídos e completamente deslocados. Seguravam taças de vinho das quais não bebiam, como se fossem escudos. Me observavam à distância, não mais como o filho quebrado deles, mas como o proprietário deste novo mundo que eu havia criado. Um mundo do qual eles não faziam parte, e que jamais poderiam compreender. Eles me viram rindo com amigos, sendo parabenizado por estranhos, de pé, ereto e confiante, na casa que tentaram roubar. A presença deles foi o ato final, público, da rendição. Ficaram ali por sua hora obrigatória, 2 fantasmas em um banquete, e depois saíram sem serem notados. Não senti nada quando partiram. Nem raiva. Nem pena. Apenas uma indiferença profunda e definitiva. Mais tarde naquela noite, depois que o último convidado se foi e a casa voltou ao silêncio, sentei-me na biblioteca, o único cômodo que mantive exatamente como Eleanor o havia deixado. Tirei o último item da caixa de madeira preciosa que Patrícia me dera, o diário encadernado em couro grosso. Não era o diário de sentimentos da minha avó. Era algo muito mais interessante, uma história meticulosamente registrada da casa em si.
cheio de anotações sobre a arquitetura, antigos proprietários, sua pesquisa e seus sonhos para o futuro. Mas foi a última entrada, escrita poucas semanas antes de sua morte, que li repetidamente. Uma casa é apenas madeira, pregos e reboco. Um lar é um lugar que nutre almas. É um santuário. Minha maior esperança é que estas paredes sejam sempre um refúgio para a criatividade, para a bondade, para segundas chances. Essa é a verdadeira herança que desejo deixar para trás. Foi quando soube o que tinha que fazer. O acordo me havia concedido uma quantia significativa por danos e sofrimento emocional. Não era dinheiro sujo. Era dinheiro de justiça. Na manhã seguinte, encontrei-me com Sofia novamente. Não como cliente, mas como fundador. Quero criar uma fundação, disse eu. A ideia estava clara, brilhando em minha mente. Uma pequena. Quero usar o dinheiro do acordo para criar um fundo de apoio. Chamamos de Bolsa Eleanor, um fundo para fornecer capital inicial a um artista local a cada ano, oferecendo um estúdio na cocheira convertida nos fundos e os recursos para montar sua primeira exposição solo, ali mesmo, na galeria. Era minha forma de transformar a feiura do que meus pais fizeram em algo belo. Algo que gerasse mais vida. Não era mais apenas sobre preservar o legado da minha avó. Era sobre ativá-lo. Expandi-lo. Garantir que aquela casa não fosse apenas meu santuário, mas o de outros, como ela sempre sonhou. Algumas semanas após a inauguração, recebi uma carta. O papel era barato, a caligrafia, desleixada. Era do Michael. Não era um e-mail, nem uma mensagem. Era uma confissão manuscrita, de 10 páginas, cheia de divagações. Nela, ele relatava toda a história podre. Tinha se metido em dívidas enormes com jogos, devendo dinheiro a pessoas perigosas. Meus pais, na maneira distorcida que encontraram para amar seu filho de ouro, haviam arquitetado o plano de vender a casa para quitar as dívidas dele e enriquecer no processo. Ele não pedia perdão. Não de verdade. Apenas colocava no papel a verdade patética, gananciosa e covarde de sua traição. Li a carta. Dobre-a com precisão e guardei em uma gaveta. Ela explicava suas ações, mas não as justificava. Era o último e triste pós-escrito de uma família que havia se devorado de dentro para fora. Já faz 1 ano. Estou sentado na galeria principal após o horário de fechamento. As luzes estão baixas. As pinturas nas paredes, vibrantes e cheias de paixão, parecem brilhar no crepúsculo. Uma jovem pintora de Dorchester, a primeira beneficiária da Bolsa Eleanor, tem seus trabalhos expostos na sala principal. São ousados, desafiadores e belos. E o público está encantado. Sua carreira está decolando. Às vezes, quando a casa está assim, quieta, quase posso ouvir os ecos do passado, a risada suave da minha avó na biblioteca, o tic-tac constante do velho relógio no hall de entrada. Mas não são sons assombrados. São reconfortantes. São os fantasmas gentis de um passado que honrei. Esta casa não é mais um campo de batalha. É um testamento. Um testamento à ideia de que você pode lutar, pelo que é certo, pelo que você ama, e vencer. Perdi a família na qual nasci. E a dor nisso. Uma cicatriz na alma que nunca desaparecerá por completo. Você não passa por uma guerra assim, uma guerra contra seu próprio sangue, sem marcas. Mas aprendi que família nem sempre é sobre sangue. É sobre quem aparece por você quando o mundo está desmoronando. É o David, que me deu um sofá para dormir e seu apoio incondicional. É a Sofia, que lutou por mim com a ferocidade de uma leoa protegendo seu filhote. São os artistas, os vizinhos, os amigos, que encheram esta casa de nova vida, novas risadas, novas histórias. Aprendi que um lar não é apenas uma estrutura que você herda. É algo que você precisa construir e reconstruir todos os dias. Você o constrói com integridade. O defende com coragem. E o preenche com amor e propósito. Meus pais tentaram tirar uma casa de mim. Mas, ao fazê-lo, acabaram me dando, de forma inesperada e dolorosa, o presente de descobrir o que é um lar de verdade. E por isso, de certa forma estranha e tortuosa, acho que posso ser grato. Minha avó me deixou uma casa cheia de histórias. E finalmente, escrevi meu próprio capítulo entre suas paredes, um capítulo de cura, de arte e de novos começos. Obrigado por ouvir minha história. Espero que, de alguma forma, ela tenha tocado você. Você já teve que lutar por algo em que acreditava, mesmo quando parecia impossível? Compartilhe sua história nos comentários abaixo.
E, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder o que vem por aí.